Olá pessoal, é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, né? Apresentar esse mini curso aqui no Congresso de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Agradeço o convite da Embrapa, do Luciano, para estar apresentando esse mini curso. E eu vou apresentar para vocês, falar um pouco da minha experiência com prototipagem e desenvolvimento de equipamentos. Tá? Meu nome é Luiz Carlos Pinagé, eu trabalho na Dui Laser, espero que seja um mini curso bem legal. Eu vou estar presente também aqui, né, durante a edição do mini curso e depois para dúvidas e uma conversa. Né? Quem quiser falar comigo pode ficar bem à vontade. Então vamos lá, vamos começar. Né? Como é que a gente trabalha? Vamos um pouco primeiro sobre mim, né? Quem sou eu, que aconteceu algumas datas ali importantes, né? Relevantes para esse curso. Né? Eu me formei em Engenharia Mecatrônica em 2009, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou de Brasília, mas acabei indo para Uberlândia fazer faculdade. E sempre trabalhei, né, com projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Foi um forte, sempre gostei bastante. Em 2012 eu me formei na UFSC, em engenharia mecânica, na parte de projeto de máquinas, de equipamentos. Então eu sempre tive essa integração até pelo meu curso de mecânica e eletrônica. Fiquei um ano fora do Brasil, então trabalhando em diversas áreas e outras vezes até nem trabalhando, realmente um ano sabático que eu tive. E depois, em 2014, eu voltei muito com essa ideia de empreendedor, de empreendimento. Né? Trabalhei na CERT, na Fundação CERT aqui em Florianópolis, um tempo como pesquisador. E depois, algum tempo no Senai também, no Instituto de Inovação do Senai, que é um projeto bem interessante no Brasil todo. Foi lá até que eu tive contato com o pessoal da Embrapa. E em 2016 a gente fundou, junto com mais 2 sócios, a Dui Laser, na qual eu sou diretor e trabalho até hoje. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre prototipagem e desenvolvimento de equipamentos, mas não tem como associar isso, no nosso caso, a captação de recursos, né, a empreendedorismo também. Então eu vou tentar fazer um paralelo bem com a nossa experiência com relação a esses temas e espero contribuir de alguma maneira. Vamos lá. Um pouco sobre a Dui também. A Dui é uma startup aqui de Florianópolis, né? Nós somos no Brasil, a gente fabrica, fez o projeto, fabrica, desenvolve, né? E comercializa máquina laser de bancada. São máquinas super modernas, super fáceis de utilizar. E qualquer pessoa pode ter uma máquina laser agora. Né? Então a gente, desde o desenvolvimento até a venda e suporte, tem bastante experiência nessa área. E eu vou tentar passar um pouco dessa experiência aqui no mini curso para vocês. Se tem uma dúvida, né? Porque sempre é aquela, empreender ou não empreender. A gente queria muito, sempre quis muito desenvolver produto. Como eu trabalhava nessa área, já comprei muito equipamento, muita coisa importada, muita coisa de fora que eu sabia que a gente conseguia fazer. Então a gente, vamos fazer uma startup, vamos desenvolver, né? Isso lá em 2012 já tinha já isso, até antes de sair do Brasil. Mas, na verdade, empreender não é tão simples, não é assim, tem uma ideia excepcional, uma ideia inovadora, vou ficar rico, né? Na verdade, é uma etapa, é um processo bem longo, bem doloroso, na verdade, e exige bastante dedicação. Então, a gente tinha muito essa pergunta, como, né? Como que eu vou empreender? Tenho uma ideia, como é que eu vou tornar isso um produto rentável, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, como é que isso vai ajudar as pessoas, né? Então, sempre vinha essas dúvidas, o que a gente precisa para empreender, o que a gente sabe fazer, né? O que eu consigo fazer para empreender. E é importante como bancar esse sonho, porque para empreender tem um custo, né? Você precisa de um investimento. Hoje, cada vez mais baixo, mas ainda você tem que se dedicar, tanto financeiro quanto tempo mesmo. Né? E na época, na universidade, a gente começou para levantar essa grana com prestação de serviço. Né? A gente trabalhava muito com aquisição de sinais, então já integrava eletrônica, desenvolveu um sistema de aquisição de sinais aqui no Brasil, sem fio e tal, foi bem legal. E a gente recebeu antecipado para esse projeto, então foi bem legal. A partir daí a gente falou, não, vamos estruturar, né, uma startup, vamos montar uma startup, vamos comprar um monte de coisa. Então a gente pensou, vamos comprar material de escritório, equipamento, ferramenta, eletrônica e tal. E no final a gente acabou comprando impressora 3D e gastou o dinheiro, né, com isso, no trabalho impressora, e decidiu, agora sim, agora a gente vai empreender. Né? Então, foi um processo, até chegar nessa decisão, é um processo bem longo. E eu vou fazer sempre um paralelo com isso, com a história, né, desenvolvimento da DUI, com esse desenvolvimento de produtos, cara. Eu acho que agrega bastante, que eu posso ajudar, bastante na experiência que eu tive nesse processo. Falando um pouquinho de captação de recursos, que é importante quando você fala de startups, tem um processo que não é uma regra, né, mas é natural que aconteça mais ou menos nessa linha do tempo. Você tem uma ideia no PowerPoint, num texto, numa conversa, você apresenta isso.
Depois você vai para um protótipo ou um MVP, que é um produto mínimo viável, Minimal Viable Product, que é aquilo que apresenta as funções que você precisa, mas só, não nada mais, para você provar um conceito. A partir daí você tem clientes utilizando, clientes pagando por aquela ideia, né? E depois você entra no conceito de Product Market Fit, que aí sim, você achou um produto, tem um produto e tem um mercado que precisa daquele produto. E depois você tem um modelo de negócio, que é uma fase mais ou menos que a gente está pela DUI agora. Né? E quanto mais você avança nessa carreira aqui, né, de protótipo, de produto, mais você tem uma chance de captar recursos, né, porque você está mais maduro, está mais pronto para isso. Normal. E uma dica, assim, na verdade, se fala muito, mas eu considero muito importante ainda falar, frisar, até do Lean Startup, que é isso. Antes de você investir muito dinheiro, tempo, recurso, constrói e valida uma coisa bem simples, uma ideia mesmo, PowerPoint, vê se o pessoal paga por isso, vê se tem interesse, né? Então é bem importante você ter essa validação, não só de perguntar, você acha legal para alguém, para um amigo, mas talvez o público que você acha, que é o seu público-alvo, um desconhecido, e mostrar a ideia, literalmente tentar vender mesmo. Se eu tivesse esse produto aqui, portanto, você compraria? E a pessoa falar sim, paga, entendeu? Então, você ir muito nessa ideia de realmente no público que você quer vender e perguntar se ele comprar. Amanhã vou te entregar. Você compra? Porque é muito diferente você perguntar para alguém se a ideia é legal e depois quando entra a parte financeira mesmo. Vou falar um pouquinho agora sobre captação de recursos, né? Porque foi um processo muito importante para a gente na DUI durante todo o nosso desenvolvimento, e a gente ainda trabalha com isso, porque desenvolvimento de produto tem um custo, né? Tem um custo alto, na verdade, quando você trabalha com hardware. Então a gente está sempre captando recursos para desenvolvimento. Vou falar um pouco agora sobre isso. Tradicionalmente, né, quando você vai no mundo de startup, é isso, é o bootstrap, que é o seu próprio dinheiro, então você tem o dinheiro, você investe naquele sonho, naquela ideia. Depois tem o love money, que é um dinheiro assim, a gente chama de familiares e amigos, né, então não tem uma cobrança tão alta, né, aquele pessoa acredita em você. Depois tem os investidores anjos, aí sim tem uma cobrança, porque aí já é um investimento financeiro, aquela pessoa, aquele investidor, normalmente é uma pessoa física, está investindo para ter um retorno mais para frente. Sempre tem um risco associado, mas já é com esse viés de retorno sobre o capital investido. Aí você vai para as aceleradoras, que já investem visando numa ideia de validade para crescer. O caso da DUI, agora a gente está na aceleradora na Haas, aceleradora de Haas aqui de hardware aqui de Florianópolis. E fundos IVCs aí já entra num patamar aí de investimento alto. Por exemplo, vou falar alguns exemplos aqui de programas. Né? O Synapse Inovação, que já tem em 3 estados, eu acho, Espírito Santo, Santa Catarina e na Amazônia. Eles investem até 120 mil a fundo perdido, né, todo ano, numa ideia. Então, a DUI ganhou esse edital, é bem interessante, ajudou bastante no desenvolvimento. O Inovativa, por exemplo, ele tem mentorias com um pessoal assim, muito bom mesmo, de várias empresas. O edital da indústria também, você leva o seu produto para desenvolver dentro dos institutos de inovação do Senai, também é um bem interessante, tem todo ano. Aqui alguns exemplos. Algumas aceleradoras, por exemplo, a Darwin, a Harvard, mas tem inúmeras no Brasil, bastante mesmo. A iniciativa é uma fase um pouco mais avançada, você pode ir lá para essa parte de aceleração, normalmente de mercado mesmo. E, na verdade, outros editais, né? A ideia é se você procurar no Google agora, edital, produto, edital, startup, tem bastante. A BDI sempre tem editais, nesse tempo de Covid mesmo, a FINEP sempre tem editais abertos. Então, é só pesquisar que tem muito edital, sempre tem edital para desenvolvimento de produtos. Né? E uma dica que eu dou, né? Como é que eu participar? Tem um edital, beleza, mas ele é nacional, todo mundo pode participar. Então, como participar para valer, para tentar ganhar um edital mesmo, né? Primeiro ponto é ler e entender o edital. Parece trivial, né? É chato que o edital tem um monte de cláusula, 1, 2, 3, mas normalmente são pequenos, então, sei lá, 10 páginas para você ler com calma e entender o que ele está realmente querendo apoiar, quais são os critérios de avaliação, entender bem, entender primeiro se você tem fit, né? Se o seu produto tem fit com aquele edital, e se sim, escrever ele muito bem. Né? Então, o que vale muito? Quanto mais você avançar nessa cadeia aqui, a mesma de antes, mais você tem chance de estar nesse edital. Então, se tiver a ideia validada já, um protótipo, um MVP, um cliente usando, você tem mais chance. E outro ponto a se olhar também, que sempre pede, né? Você já tem isso pronto. Qual que é o seu mercado? Qual que é o seu modelo de negócio? Né? Como é que você vai ganhar dinheiro com aquele produto?
Parece não, mas é importante também você ter bons vídeos, uma marca, né, já para aquele produto, vídeos sociais, fotos, ajuda bastante a materializar, né, aquele produto. Por exemplo, aqui um site, você cria um site, esse aqui é um tutorial para você criar um site, uma landing page em 1 hora, então não é difícil fazer isso também hoje. Outra ideia, por exemplo, é com o Gmail. Por exemplo, o Gmail você pode criar um e-mail corporativo, então arroba sua empresa, bem barato também, já dá uma credibilidade legal para você fazer isso também. E por fim, todo edital pega muito na equipe, muito. E está certo, né? Porque no final das contas, quem executa o projeto mesmo é a equipe. Então você ter uma equipe multidisciplinar conta bastante. Outro meio de levantar, né, fundos é crowdfunding. O Brasil ainda está crescendo, né, mas tem bastante. Mas se você lá fora, você tem o Kickstarter e o Indiegogo, são os maiores, que na verdade apoiam projetos não só de desenvolvimento de produto, mas de tudo. Né? Tem muito projeto, na verdade, de jogos, é bem grande, de filmes, de educação, é bem interessante. Por exemplo, no Kickstarter, até hoje, um dos mais fundados é o Coolest. Né? Se você ver aqui do lado, é um projeto de um cooler que tem um liquidificador, MP3, bateria e tal. Então é um projeto bem legal, sim. E arrecadou 13 milhões de dólares. E no Indiegogo, por exemplo, são outros. Um do Indiegogo legal, por exemplo, que a gente dá para olhar que arrecadou 12 milhões de dólares, é o Flow Hive, que é isso. Na verdade é uma colmeia que você tem uma torneira ali para tirar o mel. Assim, não tem nada de tão tecnológico, mas a ideia é muito legal e o projeto arrecadou bastante. Aí você vem para o Brasil, você tem o Kikante e o Catarse, são as principais plataformas, né? E o Catarse é bem legal, a gente trabalhou com eles. Aqui um exemplo de um jogo de RPG, na verdade, o Tormenta, que arrecadou ano passado quase 2 milhões de reais. Então, assim, é difícil, mas no Brasil acontece. Por exemplo, lá fora a gente tem máquinas laser, a gente vai até visitar ali uma foto na Alemanha visitar. O pessoal da Mr. Bean, em 2015, arrecadou mais de 1 milhão de euros para desenvolver a máquina laser. A Glofod arrecadou mais de 32 milhões de reais para lançar o seu projeto. Né? Então é uma forma de, no early stage ali, você conseguir. A gente na DUI conseguiu um crowdfunding bem mais modesto, né? A gente conseguiu arrecadar 52 mil reais ali, isso aqui na época em 2016, para realmente ajudar o desenvolvimento do produto. Então, falando aqui um pouco de captação de recursos, é isso, é como você captar recursos para o seu produto. E uma dica que a gente dá é pesquise muito, né? Na filosofia do Lean Startup. Pesquise muito, várias coisas sobre o seu produto antes de realmente começar a colocar a mão na massa. Né? Isso aqui é bem a divisão minha que eu fiz, então pessoal. Pesquisa de mercado, muito no Google sim, claro, mas ver quem já tem, quem que é o fabricante, quem são os clientes, qual o tamanho do mercado, quem poderia comprar, quem são os concorrentes, tudo isso ali. Depois tem a pesquisa técnico-científica mesmo, que dá para você pesquisar bastante antes de começar o projeto, que aqui eu incluí realmente o que você precisa para desenvolver aquele produto. Quais são as tecnologias, já existem, é uma integração, é uma inovação de uma coisa que não existe mesmo, então é uma pesquisa importante para fazer antes também. E no fim, essa aqui já pode ser durante o projeto, mas é legal antes também, de usabilidade. Hoje nenhum produto consegue mais sobreviver, todo produto tem que ser muito fácil, muito bom. A interface com o usuário hoje já é requisito básico, né, nos produtos. Agora sim, pessoal, finalmente vamos lá, falar de prototipagem. Tá? Eu vou falar dentro do âmbito do que a gente trabalhou, né? Do âmbito que a DUI já trabalhou um pouco e dá uma visão geral do que a gente tem por aí. É sempre interessante começar com essa fase do movimento maker, porque é um movimento antigo, na verdade, mas hoje no Brasil ele veio crescendo bastante no mundo todo, né? E tomando muita forma, principalmente com a internet, ele tem uma força muito grande. Se a gente for pensar um pouco, ele tem a Maker Fair, que é bem antiga, já tem faz tempo, mas no Brasil já tem bastante movimento, já tem muito Fab Labs, você já pode encontrar espaços maker nas escolas, então é um crescimento bem interessante. E dentro desse movimento vem a parte da tecnologia acessível. Então o Arduino é um bom exemplo que eu gosto de dar para acessibilidade eletrônica. Hoje qualquer pessoa pode fazer um protótipo, fazer até uma máquina sem ser formado em eletrônica, por exemplo. Aqui eu trouxe a MakerBot, que quando ela foi iniciada ela era open source, era um projeto aberto para qualquer pessoa fazer baseado no Arduino. Agora especificamente prototipagem. Né? Um item hoje essencial para prototipagem são as impressoras 3D. Já estão bem acessíveis, né? Todos esses modelos que eu coloquei são bem acessíveis, são alguns tipos. E o interessante é que ela dá uma liberdade muito grande. Com impressora 3D você pode praticamente desenhar e fabricar a peça em qualquer formato. Né?
Ela tem limitação de tamanho, mas a limitação de formato de peça a gente praticamente não existe, porque ela cria do nada, né? Cria do nada não, cria do zero uma peça a partir de um filamento. Então, ela não tem as limitações que o processo de fabricação comum que tem, como usinagem, por exemplo. Né? Claro, tem suas peculiaridades, mas ela é muito acessível e com a impressora 3D, né, com a popularização, o processo de prototipagem aumentou bastante, ficou muito mais rápido. Aqui alguns exemplos, né, inclusive de metal, dá para imprimir peças metálicas, essas impressoras mais caras, né, mas também existe essa possibilidade. E peças plásticas ali, você pode praticamente fazer um projeto todo, testar, ficou menor, maior, você muda muito rápido para fazer essa prototipagem, esses testes. É utilizado já em alguns processos de produção em escala, mas ainda pouco, mas vai crescer bastante isso. Outro item que ajuda bastante na prototipagem são as máquinas laser. Elas são muito interessantes de prototipagem porque elas têm uma velocidade muito maior que as impressoras 3D. Mesmo que a impressora 3D seja muito boa, dê uma liberdade muito grande, ela é lenta na fabricação. E na laser não, normalmente são peças bem mais rápidas, né? É customizável, então isso é legal da laser também. Você só mudar um desenho, você fabrica assim com uma impressora 3D, você muda no computador, não deu errado, você testa um pouquinho maior, um pouquinho menor, maior o furo, por exemplo. Então é muito rápido para fazer teste. E outro ponto interessante da laser é que ela corta vários materiais. Na 3D você está limitado ao material plástico, mas na plástico ali, claro, tem as de metais, mas em geral são os plásticos que utilizam. E na laser você tem uma variedade muito grande de materiais que você pode utilizar. Sendo os mais comuns, materiais orgânicos, como madeira, acrílico, mas também dá para cortar metal. Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, o acrílico você pode trabalhar com ele muito, você pode fazer cases com acrílico aqui, é um exemplo, e inclusive fazer para a produção, porque aí quando você entra numa máquina, a produção é muito rápida. Para cortar um case desse aqui, por exemplo, levaria minutos, então daria para você fazer 200 cases desses tranquilamente. Corte de chapas metálicas, né? Aqui está uma peça já dobrada, mas é um corte e dobra. É um processo relativamente barato também, que na prototipagem dá para ser utilizado. Corte de peças finais mesmo. E dá para criar muita coisa, né? Com laser. Então, ele corta chapas normalmente, mas com as chapas você faz objetos. Então, é bem interessante. Ajuda bastante na prototipação também. Por último, eu trouxe aqui as fresadoras, que assim como as máquinas de laser são customizáveis, trabalham com vários materiais, inclusive metais também. Aqui é um exemplo de uma fresadora X-Cabo que ela é open source, ela tem um custo bem acessível e é bem precisa. Então, onde o laser, por exemplo, tem uma limitação de espessura com o material, dependendo da potência, as máquinas fresadoras não. Elas são mais lentas, né, têm suas particularidades, mas em alguns casos também ajudam bastante na parte de prototipagem, principalmente na parte quando é uma espessura alta. Aqui alguns exemplos de peças feitas, que por exemplo, o laser não pode cortar fibra de carbono. Então, você corta com a fresadora, que é bem tranquilo. E outra indústria que utiliza bastante o laser, tanto na prototipagem quanto na fabricação, o laser na fresadora, é a indústria moveleira. Por exemplo, esses móveis aqui são open source, você pode deixar o projeto deles na internet, achar alguém que tem uma router, né, uma fresadora grande, e com chapa de, por exemplo, de compensado, de MDF, fabricar esses móveis. Então, isso é um ramo bem interessante também para a parte de fresadora, mas não só. Indo para a parte de eletrônica, que é uma parte importante também, como eu falei, a gente teve um avanço muito grande nos últimos 10 anos aí com o advento do Arduino. Então hoje qualquer pessoa literalmente pode pegar e fazer um projeto com eletrônica. Inclusive tem muita aula nas escolas, né, de eletrônica que são possibilitadas com o Arduino. Ele é um microcontrolador, com ele você pode ler diversas sessões, tem muita coisa pronta. Depois eu destaco aqui o Raspberry também, que aí já é um computador praticamente, nem um microcontrolador. Ele tem tudo que o computador tem, inclusive saída para HDMI, ele roda um sistema operacional Linux e tem um poder de processamento muito alto, né? E cabe muito bem em diversos projetos, um custo bem acessível. Hoje até com o dólar nessa altura que está um Raspberry bom, né? O 3B+, sai na faixa de R$300. E outro processador que surgiu faz pouco tempo, que é o ESP32, que é bem interessante também, porque ele é parecido com o Arduino, mais barato, uns R$40 você consegue comprar um desse no Brasil, mas ele já tem um processador mais rápido e já tem Wi-Fi e Bluetooth embutido, então já dá para criar projetos conectados na internet com o ESP32. E mais importante, na verdade, que tudo isso, que eu destaco muito, é a comunidade mundial, por exemplo, que hoje qualquer coisa que você quiser, alguém já fez na internet. Então, por exemplo, você quer fabricar a impressora 3D você mesmo,
Tá ali, ó, digitei isso aí ontem no Google, como fazer impressora 3D. Mais de 3 milhões de resultados, vídeos, tudo. Então você consegue, tem tutoriais explicando como é que fazer a mecânica, a eletrônica, por que isso, por que aquilo. Então essa parte de comunidade possibilitou muito, né, aumentou muito a parte de desenvolvimento de produto. Você pode ver que alguns vídeos aqui são em casa mesmo. Então os recursos para trabalhar, né, para desenvolver produtos e prototipagem aumentaram bastante nos últimos anos. E eu vou dar um exemplo aqui da Dule agora, né? Esse aqui é o nosso primeiro protótipo que a gente fez da máquina laser. Então nem era uma máquina laser, era uma caneta marcando no vidro, você vê ali peça impressa, um pedaço de madeira, que é aquela questão que a gente falou. Tá, vamos fazer a máquina laser? Primeiro, vamos testar se a gente consegue, né? Se a gente tem essa capacidade de mecânica e eletrônica, validar isso, e também já tem algo para mostrar para alguém, para falar, explicar a nossa ideia. Então esse aqui é o primeiro protótipo, a gente, ao mesmo tempo que não tem orgulho dele, porque ele funcionou, andou, desenhou, foi bem legal. Aqui dá para ver um pouco mais dele. Aqui já é o segundo protótipo, já tem uma cara mais de máquina mesmo, né? Já é interessante, então ele já fez uma movimentação, mais importante que tudo, já tinha um laser também. Aqui a gente fez alguns perfis de alumínio, se dá uma olhada, já é uma peça também muito fácil de encontrar e muito utilizada para fazer protótipo também, até na fabricação final, mas ainda você consegue ver peças impressas na fabricação. E aqui, por fim, a gente chegou num conceito, porque qual que era a nossa ideia com a Dule, né? Não era uma máquina para a indústria, ela tem uma máquina para o usuário final. Então a gente tentou fugir do industrial, a gente pegou esse conceito e chegou nessa máquina aqui, na verdade, foi o nosso primeiro protótipo realmente funcional, depois de muito teste, funcionava muito bem, foi bem legal com esse protótipo, a gente até levou em algumas feiras e tal. E depois da prototipagem mesmo, a gente chegou na nossa máquina. Então esse aqui é o nosso primeiro produto, a gente lançou em 2017, bastante prototipagem, muito teste, muito aprendizado eletrônico, mas já era um produto funcional, já tinha tampa de segurança, né, porque a gente trabalha com laser. Então foi um processo de muito grande prototipagem para chegar nesse nosso primeiro modelo de máquina laser, que é essa aqui, a Dule Pro, que a gente nem comercializa mais, mas é legal mostrar esse processo. E ali uma figura do software. Isso que a gente usou, por exemplo, agora com a Dule Pro, a gente conseguia produzir. Então a gente começou uma produção, por assim dizer, em escala, né, maior. A gente tinha já uma montagem, uma série de montagem com procedimentos de montagem, caixa, embalagem, tudo. Então isso aqui foi uma evolução do processo, mas tudo começou com muita prototipagem mesmo. Bom, agora eu vou passar com vocês a nossa trajetória desenvolvendo a Dule Next, que é o produto que a gente lançou depois da Pro. Então já teve um aprendizado, né, tanto em questão de projeto, prototipagem, quanto de clientes. Já tinha clientes quando a gente começou a desenvolver a Next. Então foi até uma demanda de clientes, somada a uma demanda nossa de fabricação. Para desenvolvimento de equipamentos, né, e a gente veio muito a questão, isso aqui é uma divisão minha, tá? Então bem pessoal, né, a gente trabalha. Tem que ter um gerenciamento que engloba tudo, né? E normalmente a gente divide esse projeto, quando é de um equipamento físico, um projeto mecânico, eletrônico e firmware e software. E é claro que são todos integrados, né? Não dá para fazer um projeto separado, é tudo integrado, mas tem essas grandes áreas, né, do conhecimento. E cada um desses projetos está aí também conectados, você tem que sempre olhar muito, né, como é um produto final que vai ser entregue para o cliente, tem que olhar o marketing e venda, embalagem manual, fabricação e fornecedores, por exemplo, versões, suporte. Acaba sendo uma coisa complexa se você olhar assim de fora, mas quando você detalha tudo bem certinho, essa parte de gerenciamento fica tranquilo. Falando um pouquinho especificamente de gerenciamento de projetos, né? Para que serve o gerenciamento? Né? O planejamento e controle. Então faz parte do gerenciamento você planejar as atividades, o que vai ser feito, quanto que você vai gastar, né? Isso é importante. Então, quando a gente fala de cronograma físico e financeiro, são as atividades no tempo e quanto você vai gastar em cada atividade. E depois a execução e acompanhamento, porque na verdade o projeto muda, sempre tem imprevistos, então essa execução, você acompanhar, saber lidar com os imprevistos, planejar novas datas, corrigir, é bem importante. E outro ponto legal, que é sempre na parte de planejamento, que eu coloquei separado ali, mas é importante fazer, definições, porque o que você define no começo do projeto, ainda que vá ter mudanças, ele norteia muito, então é bem importante você definir com calma isso. Aqui, para a Dule Next, a gente fez um método que se chama QFD, na verdade, mas tem vários métodos, isso é muito interessante.
que você tem os requisitos do usuário, por exemplo. O usuário fala, eu quero mais trabalho grande, eu quero várias geometrias, eu quero fácil de limpar, etc. Então você vai dando um peso, que você faz uma pesquisa, e você tem os requisitos de projeto, que você traduz aqui. Trabalho máximo, por exemplo, então você traduz aquele requisito do usuário para requisito de projeto. Então troca de componentes. Aqui é um exemplo da matriz que a gente fez para do Next. Você liga os requisitos de projeto com os requisitos de usuário. Tá? E um pouco mais sobre gerenciamento, acho que a ideia não vai ficar tanto aqui, né? Vou falar um pouco mais dessa parte de fabricação, de projeto mecânico mesmo. Ferramentas, né? Então, uma que a gente é mais conhecida, até pouco tempo, era o MS Project, que tem lá o gráfico gigante, que é o projeto no tempo, as atividades bem detalhado, né? Então, depende muito do nível de projeto, da complexidade que você vai fazer. Hoje, na DUI, a gente utiliza bastante o Trello, que é uma ferramenta bem interessante. A gente, pessoalmente, usa um modelo de Kanban, então você tem um trabalho a ser feito, o trabalho que está sendo feito e o que já foi feito. É legal dar uma visão interessante. Então, por exemplo, você pode criar um quadro para o projeto mecânico, então detalhar mais e criar um quadro só para movimentação mecânica, depende da complexidade do seu projeto. A gente utiliza bastante o Trello, em equipe funciona bem. Mas outros exemplos são o Project, o Asana, que também é online, Asana, então tem várias ferramentas de gerenciamento aí que você pode escolher para trabalhar com isso. Entrando na parte de projeto mecânico agora, né? O projeto mecânico ele pode ser bem complexo e ele sempre integrado, então eu coloquei integração ali embaixo, porque não dá para você projetar o mecânico e depois falar, tá, agora faz elétrico. Ele tem que ser em paralelo e integrado. Uma parte bem importante nisso são os requisitos e restrições que você tem para o seu projeto, né, o que você quer fazer. Engloba o design físico, que é o que a pessoa vai ver, então está aqui dentro. Engloba a definição de peças e componentes, essa escolha é bem importante, porque você pode, por exemplo, pegar uma peça pronta de mercado que já existe no mercado ou não. Esse é muito específico para desenvolver uma peça para essa função especificamente. É um processo bem importante. E por último, não menos importante, o processo de fabricação. O processo mecânico envolve muita fabricação mecânica. Né? Nós também implícito isso. Então é importante ter alguém no projeto que conhece de fabricação, de falar se dá para fabricar, como eu fabrico isso, como, onde, porquê, qual é a confiabilidade daquele processo, a repetibilidade, etc. Vai bastante longe essa parte. Né? Mas como aqui a gente vai ter uma visão resumida, eu vou dar uma visão do que a gente trabalhou na Arduino Next. Tá? Primeira parte bem importante do projeto é CAD. Né? Então, isso é bom, importante você ter uma boa ferramenta CAD e alguém que tenha domínio dessa ferramenta. As mais comuns é o SolidWorks e o Autodesk, dentro do Autodesk. Então, se for um projeto acadêmico, por exemplo, eles têm versões acadêmicas para desenvolver isso. Mas no CAD você pode fazer várias modificações, você pode testar conceitos, então o CAD aceita tudo, né? É virtual. Mas é uma fase muito boa para ideias, prototipação, abrir, ver encaixe, ver como é que está se comportando. Aqui, por exemplo, é o conceito que a gente usou na Next hoje. Né? A máquina é assim, mas é interessante você ver o projeto dela antes de se tornar realidade. Inclusive, né, com a Next a gente fez um estudo muito legal, que é o que tem de modelo no mercado. Né? Por exemplo, pensando o que a gente tem de concorrente, a gente tem a GoForge, tem outras máquinas parecidas, então esse estudo de modelos do mercado foi feito, foi bem interessante. E com esse estudo a gente chegou, por exemplo, em 4 conceitos. Isso aqui foi até a reunião que a gente teve, você vê, estou ali, participando pelo Skype. Chegou, baseado em todos os requisitos que a gente teve, todas as pesquisas de concorrentes, tudo a gente chegou, então vamos escolher entre 4 modelos, qual mais que diz mais, que representa mais a dúvida. E o interessante desse aqui foi esses modelos, foi uma fase muito intensa, primeiro sem pensar na fabricação em si. Qual que seria o modelo legal que representaria a dúvida? Porque a fabricação, ainda que seja uma coisa muito importante, hoje em dia é possível fabricar praticamente qualquer produto. Né? A gente está muito avançado nessa parte. Então, a gente focou primeiro no design para escolhemos esse modelo aqui, que foi o atual, e a atual do Next, foi uma escolha que a gente considera bem feliz, bem legal, fez bastante sucesso e atende muito bem, foi um projeto muito bem elaborado. Aqui um pouco mais de detalhes, né? E por fim, aqui falar um pouco mais de CAD. É isso, na verdade no CAD você pode separar componentes, você pode fazer a ordem de montagem, ver o que é, encaixes. É claro que você tem que prototipar depois, né, para ver se o CAD condiz com a realidade, mas é uma fase que economiza muito tempo se você fizer bem feita no CAD ali, depois da prototipagem, a chance de erro é bem menor. E ainda, falando de CAD, né? Quando você vai para a fabricação, você tem que ter uma peça. Você tem uma peça, mas como é que você manda alguém para fabricar ela? Você fala, fabrica isso desse tamanho? Não.
você envia um desenho técnico, né? Isso também é feito no próprio programa CAD. Mesmo que você desenhe uma peça, você vai lá e detalha ela, você coloca espelho de tolerância, de encaixe, então tudo bem detalhado ali. Esse aqui é, por exemplo, o para-choque traseiro da BuiNext. A gente fabrica ele com termoformagem. Entrando no projeto eletrônico agora, também é uma parte bem importante de qualquer equipamento. Aqui eu coloquei eletrônico, mas englobando elétrica e eletrônica, sabe, uma coisa só. Mesma coisa, aqui você tem os requisitos e restrições, então o que o seu projeto precisa, né? O que você tem que ter e quais são as restrições que você tem para esse projeto. As restrições são das mais variadas, né? Desde componentes disponíveis, custo, projeto, tem bastante restrição, na verdade, que atuam sobre o projeto. É interessante quando você começa a colocar no papel as restrições, elas são muitas. A parte de segurança está muito aliada à eletrônica, porque com a eletrônica você vai ter normalmente tensão, né? E é ali que vai ter os sensores e atuadores da sua máquina, então o controle deles, né? Então com a eletrônica você consegue trabalhar muito a parte de segurança do projeto. Na BuiNext, por exemplo, a gente tinha diversos sensores de segurança, de porta, do laser funcionando, temperatura, então isso é bem interessante. Cabeamento, coloquei que entra aqui também, igual eu falei, condensei tudo no projeto eletrônico. E a parte de microcontroladores também entra aqui. Então, está tudo, na minha divisão, englobado aqui nesse projeto. Então, seguindo aqui, nos componentes eletrônicos, né, aquilo que eu separei. Basicamente são os sensores que você vai ter na sua máquina, ou no seu produto, o que você vai ter de sensoriar. Não dá para entrar bem porque cada projeto é diferente. No caso da BuiNext, por exemplo, a gente tinha os sensores de fim de curso da máquina, o sensor de tampa aberta e o sensor de temperatura. Aí componentes, a gente tinha o exaustor da máquina, o cooler que resfriava o laser, motores, né, a fonte DC, conectores e o próprio laser. Então com isso a gente consegue dimensionar o cabeamento, que a gente precisa de PCB, o que vai ter de componentes para fixar, que é fazer a integração com a parte mecânica, né? Então o motor é bem uma coisa que tem que fixar e depois tem o controle da parte eletrônica. Então essa parte de componentes, sensores, dá para você montar tudo fora, né, para você testar só a eletrônica mesmo, mas depois você vai na integração com a mecânica. Aí dá para fazer esse controle por fora. E muito teste, igual eu falei, você monta numa bancada todos esses testes, você pode montar todos os componentes, todos os sensores, todos os atuadores, tudo fora e simular um ambiente. Isso aí ajuda você a debugar, a desenvolver, né, fazer essa integração. E um ponto muito importante que a gente aprendeu bastante com isso é o cabeamento. Então você define bem quem que vai ser os sensores, qual o protocolo de comunicação, quantos fios precisa, qual a corrente que ele carrega, para você ter um cabeamento robusto. Isso faz muita diferença num projeto de um produto, tanto para fabricação quanto para padronização, confiabilidade. Então quando você tem um cabeamento definido, é muito fácil você montar vários, daquele tudo igual, sem ter variações. Né? No projeto você menos quer ter variações. Então aqui é um esquemático, por exemplo, da placa de controle da BUI, da placa central de controle, e alguns cabeamentos, como a gente especificou. A gente vai aprendendo como fazer, porque algumas coisas são bem específicas, os conectores são bem específicos, então a gente criou o nosso padrão. Né? E outro ponto final que eu gostaria de falar na parte do projeto eletrônico é as PCBs. Então você pode fabricar seu PCB hoje muito fácil. Por exemplo, a gente usa uma ferramenta que é gratuita, que é o Upverter, para fazer o design das placas. Né? Então você faz lá o layout, faz o design, roteia. E depois a gente tem vários fabricantes nacionais e internacionais, por exemplo, a CID é bem legal, que 10 placas ficam $5. E demora aí 10 dias, aí até 15 dias para chegar no Brasil. Então hoje também está muito fácil você, depois que testou no protoboard, fez toda a sua prototipagem, fazer uma PCB profissional mesmo, né, até para soldar e tal, fazer os testes finais. Tem um avanço muito legal aqui nessa área também. E com isso você tem a eletrônica aí, né, toda integrada, bem profissional. Vamos falar um pouco agora de firmware e software. Eu agrupei aqui também porque é bem específico, né? O firmware ele pode entrar junto com a eletrônica, né? Depende da opção que você fizer, mas é uma programação bem específica ali, é quando você tem tudo montado, então eu decidi separar aqui, porque tem uma integração também. O firmware ele conversa com o software em algum momento, então depende da agrupação que você faz. Falando um pouco disso também, na parte de software já é um pouco mais conhecido. A gente tem muitos softwares aí open source, abertos, então uma parte muito importante do software do firmware é usar o GitHub, a gente usa, né, mas tem outras plataformas também.
mais uma plataforma Git para gerenciamento de versões, para trabalhar em equipes, ajuda bastante, porque o software muda muito, você sempre tem uma versão nova, um bug para corrigir, então você ter uma plataforma de gerenciamento de versões é bem importante. Para a parte de software em si, eu sempre indico você, para começar, né? Depende, quando você tiver uma coisa mais específica, você pode ir a fundo, mas tem algumas plataformas prontas, por exemplo, trabalhar com Node no back-end, React no front-end, são modernos, né? Mas é bem pessoal isso aqui, depende bastante do projeto que você vai trabalhando. Na Do e Next, por exemplo, a gente trabalhou muito com Java mesmo, JavaScript no front-end, e no back-end aí era feito diretamente no Raspberry. Né? Não entra um pouco na parte ali de firmware, talvez, Raspberry, programação em Python. Aqui no firmware é a mesma coisa. Tem muita coisa que dá para fazer com a plataforma do próprio Arduino, você pode ter outros editores de texto, mas a linguagem do Arduino, que é praticamente C, tem muita coisa pronta, então você encontra muita internet, todos os sensores que você precisar fazer, precisar trabalhar, tem módulos, já tem aplicações, já tem exemplos. Então essa parte de software você pode contar muito com a comunidade, muito interessante isso. E na parte do Raspberry também. A gente, quando começou a trabalhar, a gente tinha uma imagem que roda, né, no Raspberry, que era pronta, direto para trabalhar realmente com máquinas CNC. Então isso aí já dá um pulo muito grande, né, no seu desenvolvimento, já ajuda bastante. Porque você é parte de um software altamente testado por muitas pessoas, muito confiável. Então, o software tem um pouco, não vou falar tanto nele aqui, porque ele é bem específico aí, software firmware de cada projeto. Ao final de tudo isso, você tem a integração e a fabricação. Né? Uma integração do firmware, do software, da mecânica e da eletrônica, muito teste, muita prototipagem e definição da fabricação em si. A fabricação por si só é um tópico também extenso que a gente pode até abordar, quem quiser falar isso comigo, pode abordar em um novo mini curso aí. No caso da DUI aqui, então a gente está bem orgulhoso do nosso projeto, né, desenvolvido aqui no Brasil, essa tecnologia, a máquina super segura, super fácil, e aqui é o resultado final, né, de todo esse desenvolvimento desse produto. É uma máquina fácil de utilizar, laser, segura, bem bonita, a gente fala mesmo, é um design bem diferenciado, bem interessante, pode ser usado aí em casa, escola, ateliê, bem legal, super fácil de utilizar. Então aqui é só um exemplinho, qualquer pessoa consegue utilizar o laser. E é isso, pessoal. Na verdade, eu queria compartilhar um pouco com vocês a experiência que a gente teve. Espero que tenha dado para aprender alguma coisa, para tirar lições daqui, né, com a nossa experiência. E vamos bater um papo agora no chat. Ali, eu estou à disposição para perguntas, para discussões. Aqui tem o meu contato, né, luiz@duilaser.com. Quem quiser mandar um e-mail, encontrar a gente nas redes sociais, a gente está bem aberto aí para conversar, tá bom? Obrigadão, um abraço.